Como abrir um CNPJ para vender os seus produtos digitais na Hotmart, na Eduz, na Monetize, na QIFI ou em qualquer outra plataforma. Fato é que vender através de um CNPJ vai trazer para você um custo tributário muito menor, muito mais confiança no seu produto por você ser uma empresa, e você precisa então entender quais são os passos, as etapas para você abrir um CNPJ de forma segura. Então, ó, primeira coisa que você precisa entender na abertura do seu CNPJ é sobre o porte da empresa, tá? Tem várias particularidades, mas começa aí a anotar, pega papelzinho, caneta e anota esse primeiro ponto. A primeira coisa que você precisa definir para a tua empresa é o porte empresarial, porte da empresa. O porte, ele se define em 3 tipos, tá? Uma empresa, ela pode ser ME, que significa microempresa, ela pode ser EPP, que significa empresa de pequeno porte, e ela pode ser MEI, que significa microempreendedor individual. Quando eu falo em ME, eu estou falando daquelas empresas que elas faturam até R$360 mil por ano, ou seja, R$30 mil por mês. Essa é a média de faturamento de uma ME. Empresas que têm porte ME e EPP, normalmente elas têm benefícios fiscais, aí ela tem alguns benefícios do governo. Quando eu falo em EPP, eu já falo em empresa de pequeno porte, empresas que faturam até 4 milhões e 800, ou seja, até a média de R$400 mil por mês. E quando eu falo em microempreendedor, sabemos que elas são, esse tipo de empresa, ela é limitada apenas para algumas atividades, não atende a tua atividade, inclusive, e ela é para empresas com faturamento até agora, 7 de 2023, até R$81 mil por ano, R$6.750 por mês. Tá? Então, essas são as diferenças com relação a porte. Você tendo uma previsão do tamanho do teu negócio, do nível de faturamento, você consegue identificar qual será o porte que a sua empresa irá se enquadrar. Segundo ponto, pessoal, primeiro falamos sobre o porte, segundo ponto agora, precisa ser definido qual que vai ser a natureza jurídica. Porte empresarial é uma coisa, natureza jurídica é outra, e é muito importante você entender isso, presta atenção. Natureza jurídica. MEI também é uma natureza jurídica, embora seja um porte por faturamento, também é uma natureza jurídica de um negócio, só que a gente vai descartar ele aqui, só para você saber porque teu negócio não se encaixa como MEI. Então eu tenho a natureza jurídica, a SLU, que significa Sociedade Limitada Unipessoal, eu tenho o EI, que significa Empresário Individual, e eu tenho o LTDA, que significa Sociedade Limitada, tá? Primeira coisa aqui, ó, na SLU e na EI são empresas individuais que eu não preciso ter sócios para eu constituir nesse tipo de natureza jurídica. A diferença de uma para outra basicamente é o seguinte: a SLU é uma sociedade limitada unipessoal onde ela é regida pela regulamentação ali das sociedades limitadas, ou seja, a pessoa física, o sócio que constitui uma empresa dessa, ele cria uma proteção em seu patrimônio, porque se a empresa vier a ter algum problema, o sócio não responde pelos problemas da empresa com o seu patrimônio, apenas com as cotas que ele integralizou. Então, dessa forma, cria-se uma certa proteção aqui para a pessoa do sócio. Se ele abre um EI, por exemplo, um empresário individual, as pessoas já se confundem. Sócio com empresa é como se fossem uma única pessoa só. E se um ou outro tiver problema, automaticamente vai afetar o outro negócio dele. Ou a empresa ter problema afeta o sócio, ou o sócio ter problema afeta a empresa. Então, não existe uma proteção de fato. Então, por isso que a gente sempre sugere uma SLU. E uma LTDA, que é a limitada, é empresa para você abrir com um sócio ou alguns sócios, tá? Pode ter 2 ou mais sócios. Então, é assim que você vai analisar para identificar a natureza jurídica, beleza? Então, falamos aqui do porte, falamos da natureza jurídica. Agora, vamos falar das definições da empresa. O que eu preciso para abrir CNPJ? Eu preciso escolher razão social. Qual que é a razão social que eu quero para minha empresa, que vai ser aquele nome que vai ficar lá em cima no CNPJ, o nome que eu vou utilizar. Então eu preciso identificar se essa razão social está, inclusive, liberada na junta comercial. Eu sempre passo 1, 2 ou 3 opções para verificar se a junta comercial tem disponível esse nome empresarial para eu utilizar. É muito importante você entender que é importante você registrar a marca da tua empresa, porque você, quando abre uma empresa, você tem o nome dela no cartão do CNPJ, mas não significa que você é detentor daquela marca, tá? Uma empresa, para ser detentora da marca, precisa registrá-la junto ao INPE, que é o órgão
responsável pelo registro de marcas e patentes. Então é bom você sempre se precaver com relação a isso, senão você abre uma empresa com nome legal, cria todo um trabalho de marketing, de divulgação, e pode ser que você perca o direito de usar essa marca pelo fato de não ter registrado ela, tá? Então você precisa definir razão social, identificar a necessidade de fazer o registro dela junto ao INPE, definir o nome fantasia, o nome comercial normalmente, que nós utilizamos nas empresas. Você precisa fazer a viabilidade, que é identificar se essa abertura de empresa ela é aprovada pelos órgãos ali, pelos entes federativos, município, junta comercial, estado, precisa dessa aprovação, e isso acontece dentro de um processo chamado viabilidade. Você precisa definir valor de capital social, cuidado com isso, capital social tem que ter coerência com relação ao valor que está sendo de fato investido para esse negócio existir, o valor que você tem disponível em caixa, não crie capital social de valor ilusório, porque você precisa integralizar isso, seja com bem, seja com dinheiro na conta da empresa, mas tem que haver uma integralização de capital. Então entenda isso para que você não tenha problema. Você precisa escolher o CNAE da empresa. O que é CNAE? Código Nacional de Atividade Econômica. São os códigos das atividades que a empresa vai desenvolver. Código de serviço, código de comércio. Então, a atividade que você vai desenvolver, o CNAE, o código tem que ser condizente de fato com aquilo que você vai fazer. E aqui dentro já entra um planejamento tributário muito importante, porque dependendo da escolha do CNAE, se você escolhe um CNAE errado, a sua tributação ela pode simplesmente mudar toda. Por isso que é necessário que você tenha uma pessoa que entenda disso para fazer isso para você da melhor forma possível, tá? Você precisa também definir qual que vai ser o regime tributário. Essa minha empresa, esse meu CNPJ, ele vai ser tributado pelo Simples Nacional, pelo lucro real, pelo lucro presumido? Isso é importante e é nesse momento da junção dessas informações que é feito esse planejamento, com base em quanto que vai faturar, em quanto que vai gastar, em quais serão ali as particularidades que vão envolver esse negócio, tá? Esse CNPJ. Então, definir o regime tributário é muito importante. Para pequenos negócios em início ali, normalmente é indicado o Simples Nacional, mas isso não é uma regra. Existem exceções a isso e por isso que um profissional deve ser consultado e o planejamento deve ser feito. As etapas para que esse processo de abertura desse CNPJ de fato se concretize, juntando as informações, entendendo o que eu te expliquei aqui até agora, avança-se com esse processo pela junta comercial, onde vai ser registrado a empresa, vai ter o contrato social dela registrado e ela vai ter publicidade, vai ser uma empresa que vai se formalizar de fato. Ela tem o registro junto à Receita Federal, que é onde sai o CNPJ dela. Depois ela tem o registro junto à Prefeitura, de onde sai ali o alvará de licença, as licenças necessárias. E se fosse, por exemplo, uma empresa que comercializasse, ou se de repente você também quiser comercializar alguma coisa nessa empresa, você também precisa fazer registro junto à Secretaria de Fazenda do Estado, que é onde sai a inscrição estadual, você pode emitir notas de vendas, fazer essa parte de comercialização, e dependendo ainda se houver, né, a inclusão de alguma atividade regulamentada, por exemplo, que exige ali que algum conselho seja acionado, pode ser que também exista necessidade do registro no conselho, tá? Algumas atividades são necessárias e obrigatórias ter esse registro no conselho, legal? Então esses são os passos, as informações importantes para que você abra o seu CNPJ de forma assertiva, com as informações necessárias, e se você precisa de ajuda, a M Contabilidade ajuda, está disponível para empresários que querem empreender de forma certa e segura em qualquer lugar do Brasil. Entre em contato com a gente, embaixo desse vídeo tem um botãozinho que você vai falar comigo ou com a minha equipe, vai ser um prazer contribuir com o seu sucesso. Um grande abraço e eu vejo você no próximo vídeo.